Para iniciar nossa aventura pela história do caminho antigo do ouro, precisamos conhecer a história do Brasil, desde os primeiros tempos da colonização, ou seja, desde que os portugueses chegaram aqui. Para colonizar e povoar ou descobrir caminhos, era muito importante conhecer o terreno. Para ir à escola, você não utiliza um caminho? Então, para nos mover no território, os caminhos são fundamentais. São eles que nos ligam aos lugares e permitem que a gente vá e volte. No início da colonização, os portugueses se fixaram no litoral e só depois que conheceram a nova terra é que entraram para o interior. As primeiras iniciativas de povoamento foram as capitanias hereditárias. Tempos depois, os bandeirantes foram importantes para o processo de interiorização e de ocupação do território brasileiro. Convidamos você para estudar agora o caminho mais antigo que passa pela região do Vale do Paraíba, onde moramos. Ele foi redescoberto por meio de uma pesquisa. Mas você sabe o que é uma pesquisa? Pesquisa é a busca de informações sobre um assunto em documentos e arquivos, como no caso da pesquisa em história. Em Taubaté, a pesquisadora Lia Carolina descobriu que houve um caminho mais antigo que os conhecidos até então. A descoberta dessa estrada começou quando o Instituto da Estrada Real solicitou para a Universidade de Lorena, a Unisal, que fizesse um levantamento sobre a história desse roteiro. E nós fomos acionados para fazermos a pesquisa, já que aqui tem a documentação, aqui no arquivo tem a documentação seiscentista, setecentista. Então, seria o lugar mais indicado para começar essa pesquisa. Através da leitura das atas da Câmara, nós já tínhamos percebido, já tinha chamado a nossa atenção o zelo, o cuidado que a Câmara de Taubaté mantinha na conservação das estradas da época. Então, através da leitura das atas, que começa em 1780, nós percebemos que a Câmara de Taubaté, ela se preocupava com os caminhos da Estrada Real de Pindamonhangaba. Também ela se preocupava com a ponte do Ipiranga, que passa pela Estrada Real. Então, esses pontos sempre nos chamaram a atenção. Eu sempre falei, gozando, onde será essa estrada? Ipiranga, sei que tem o bairro do Ipiranga, logo após a captação de água pela Sabesp, tem o bairro do Ipiranga, mas não tinha, eram pontos fixados na cabeça, né? O Ribeirão do Ipiranga é um dos afluentes da margem direita do rio Una. Então, a Estrada Real passava pelo Ribeirão do Ipiranga. Também prestei atenção quando, num determinado momento, os vereadores se preocuparam com umas terras que pertenciam à Câmara de Taubaté, na região do Itacuruçá. E hoje, nós sabemos que Itacuruçá é um bairro do município de Cunha. Então, a direção desses pontos, a direção geográfica desses pontos me levavam para a região do mar, para a banda do mar. E isso, na hora que eu peguei a documentação propriamente dita, se confirmou. Então eu achava, bom, se existe uma estrada, essa estrada vai ser utilizada por pessoas, né? Não tem nexo fazer uma estrada para ninguém. Então, o que eu pensei? Deixa eu ir atrás da documentação seiscentista, os inventários, os testamentos, porque nos inventários e testamentos tem um momento que eles arrolam os bens, e arrolam os bens de raiz, o que hoje nós chamamos as propriedades.
À medida que eu fui lendo a documentação seiscentista e prestando atenção no relato dos bens, era dito assim: mas em Capivari até o Salto Grande, o que se achar, e para a banda do mar, por uma carta de Sesmaria, no termo desta vila, na paragem chamada Os Barreiros. Eu fui anotando esses nomes, fui anotando essa sem saber, entende, assim, de uma maneira certa onde seriam esses bairros. Daí, para ter uma noção, eu peguei um mapa do IBGE atual dos municípios de Taubaté, Lagoinha e Cunha. Não deu outra, eu fui encontrando os mesmos bairros. Então eu comecei primeiro com as atas da Câmara. Em seguida entrei num outro bloco documental que era a documentação seiscentista. Falei, bom, quem morreu naquela época, já a documentação não vai estar em Taubaté, ou vai estar na região de Cunha ou talvez no Rio de Janeiro. Então o que eu fiz? Entrei num terceiro bloco documental, o rol das Sesmarias. E no rol das Sesmarias completou a sequência da documentação, porque daí começaram a aparecer as Sesmarias e os seus donos. A minha Sesmaria está na direção da estrada que vai de Paraty para Taubaté. Então, geograficamente, eu fui caminhando no município de Taubaté até a região do bairro da Pedra Grande, que hoje é o último bairro rural do município de Taubaté. Desse momento para frente, eu fiz o inverso. Eu comecei a pegar as Sesmarias da região de Cunha para Taubaté. Então, um pedaço veio no sentido Taubaté-Paraty e outro pedaço Paraty-Taubaté. E eu consegui fechar esse trajeto, mas de uma maneira teórica. Nós saímos de Taubaté, paramos na região do Una, ali foi marcado o ponto zero do Una, nós fomos até a Pedra Grande. Da Pedra Grande, nós seguimos para a região de Lagoinha, já no município de Lagoinha, na Cachoeira Grande. Da Cachoeira Grande, nós saímos na região do Paraitinga. Da região do Paraitinga, nós entramos na Catioca. Da Catioca, nas Abóboras. Passamos pelo Encontro, chegamos em Itacuruçá. De Itacuruçá, nós saímos na Encruzilhada, que é justamente a encruzilhada, é o momento em que a estrada vicinal de terra encontra com o asfalto que vem vindo de Cunha para descer para Paraty. E foi uma alegria enorme eu constatar que essa estrada, a estrada real de Paraty para Taubaté, ainda existe. Sabemos que os pesquisadores de Paraty sabem dessa estrada, em momentos dentro de suas pesquisas, eles nos dão respaldo para a nossa pesquisa. As duas primeiras cartas de Sesmaria que a gente tem, uma é de um tal de Maldonado. A carta diz que a Sesmaria deles tinha por divisa o Caminho dos Índios, o Alto do Caminho dos Índios, onde, para a aldeia de cima, o Anthony Knivet, um aventureiro inglês que teve uma vida turbulada no Brasil, e ele passa por aqui e vai até Taubaté pela Trilha dos Índios. Ele faz referência a índios guaianazes na aldeia, comerciando com os portugueses. Os guaianazes, ou goiaminins também, eles chamavam esses caminhos de Caminho das Antas. Os índios eram altamente espertos, né? Eles utilizavam trilhas já feitas numa floresta imensa e quase que impenetrável,
seguindo uma trilha feita pelas antas. As antas são animais de médio porte, mas pesados, e que conseguem pisar o caminho e fazer sempre o mesmo caminho. Então eles conseguem fazer uma trilha. E elas sempre vão em busca de água, necessariamente, e de frutos para se alimentar. Então eles sabiam que eles, seguindo o caminho das antas, eles necessariamente teriam água e teriam alimento, frutas e raízes para comer. Paraty surge em função desse caminho, dessa entrada para Taubaté, que aproxima de São Paulo. Por quê? O caminho de Santos, os caminhos para chegar a São Paulo é de Paraty ou de Santos. O de Santos é muito íngreme. Aqui era mais longo, mas menos íngreme, porque você ia acompanhando o Vale dos Rios. E o interessante disso é que exatamente por isso, se você pensar, o que hoje eles chamam de Estrada Real, até o século XVII, até o final do XVII, início do XVIII, ele não se dirigia a Cunha. Ele subia a serra de Paraty, acompanhando o rio Perequiaçu, até uma certa, vamos dizer assim, até a nascente do rio. De lá, ao chegar mais ou menos no lugar chamado Aparição, já no município de Cunha, eles pegavam a margem do rio São Luís do Paraitinga e subiam São Luís do Paraitinga até chegar ao Taubaté. Porque dali até chegar ao que hoje é Cunha, não tem nascente de rio, não tem rio nenhum vindo para cá. Os rios vão para o lado de lá. Eles vão desaguar no Paraíba. Então, os rios de águas vertentes eram os que vinham para cá. Uma vez terminado, eles pegam um rio que iria chegar a Taubaté. O documento serve para a realização de pesquisas históricas, como a que apresentamos aqui. E os documentos são fundamentais para dar aos historiadores informações para a realização das pesquisas e para a análise dos fatos. Na pesquisa sobre o caminho antigo do ouro, as informações foram coletadas nos seguintes tipos de documentos: atas da Câmara Municipal de Taubaté, documento produzido pela Câmara para o registro de pauta e das discussões das sessões. Inventário, descrição detalhada do patrimônio da pessoa falecida, para que se possa fazer a partilha dos bens entre os herdeiros. Escritura, documento do ato de compra e venda de terras e de escravos. Carta de datas, documento passado por autoridades civis e militares para ocupação e posse de terras. Repertórios de sesmarias, documento apresentando descrição de terreno abandonado que os reis de Portugal ofereciam aos colonos. Mapas, desenho que representa uma região geográfica. Neste desenho, há a conversação do espaço geográfico real, uma representação com a indicação de suas principais características.